proteínas, né, que juntam aí entre 1 e 50 aminoácidos, alguns até 100 aminoácidos, e pegaram um fragmento dessa proteína que estimula um caminho biológico natural específico. Então é como se eu aumentasse a intensidade de um caminho natural. Um exemplo aí, o CJC1295 e a ipamorelina, que são dois peptídeos derivados do GH que vão aumentar o tamanho do pulso do GH, a largura do pulso do GH, e a ipamorelina a frequência do pulso do GH, mas mantendo ainda uma secreção pulsátil, que é fisiológica, mas com intensidade muito maior. Dessa forma, interferem muito na construção de massa muscular e tiraram desse peptídeo o componente que interfere na prolactina, no cortisol e na lipólise. Então, se acaba atuando mais na construção de massa muscular. Em compensação, tem um outro fragmento do GH, que é o AOD 9604. O AOD 9604 é o fragmento do GH que está associado à lipólise. Então hoje a gente consegue separar essas questões e ele também não tem uma interferência da prolactina e do cortisol. Tem aí já o GHPR6, que é um que interfere na grelina para interferir no GH e, consequentemente, aumenta o apetite para aquelas pessoas que precisam comer um pouco mais. Então, cada peptídeo vem com uma função específica, mas isso é só para vocês entenderem que é um mercado que ainda é crescente e que eu acho que vai despontar nos próximos anos com estudos mais consistentes naquilo que a gente pode utilizar. Vários deles têm estudos em animais, alguns já foram liberados nos Estados Unidos para seres humanos, né? E a gente falou muito de emagrecimento aí, de biogênese mitocondrial, de lipedema, né? Tem alguns peptídeos que têm uma associação muito positiva com biogênese mitocondrial. O SS31, que é a lemipretida, que é um que foi inventado para tratar uma síndrome de deficiência energética que chama síndrome de Barth. E ele conserta, ele estimula a cardiolipina dentro da mitocôndria e ele conserta as criptas da mitocôndria, aumentando essa biogênese e essa produção de energia. Então ele faz oxidação, beta-oxidação de gordura com uma função muito legal. O MOT-C também com ação na biogênese mitocondrial. O SLU-PP332, que é um que estimula a via metabólica, a MPK, que é a mesma via do aeróbico. Então a pessoa tem uma sensação de estar fazendo exercício aeróbico, mesmo parada, mesmo em repouso. Então todos esses podem aumentar a biogênese mitocondrial e fazer oxidação de gordura. E muitas das nossas doenças aí, como o lipedema que a Lili falou, tem uma deficiência energética, tem uma deficiência mitocondrial e que estão associadas a esse ganho de peso. O próprio obeso é um paciente que tem uma deficiência mitocondrial. E deficiência mitocondrial está associada aos hallmarks of aging, né? As marcas nossas do envelhecimento, de como a gente poderia, então, diminuir a velocidade de envelhecimento. Deficiência mitocondrial envelhece mais rápido, né? Aí a insulina, como eu falei, um anabólico sujo, ele pode tanto fazer síntese proteica e ele inibe a degradação proteica. Mas como a insulina coloca a glicose dentro de todas as células, ele pode anabolizar a gordura também, principalmente se eu já tiver um percentual de gordura alto e fizer uma resistência à ação da insulina. O T3, dependendo, ele pode fazer síntese ou degradação se tiver hiper ou hipotiroideu. E o cortisol, ele é sempre degradador de proteína. E aí a gente vai discutir as estratégias, né? Igual o pessoal fala de algumas para emagrecer, jejum intermitente, cetogênica, são dietas que controlam a resistência insulínica, mas que aumentam o cortisol. Então discutir isso é interessante para a gente ver que se o objetivo for também construção de massa muscular, será que é a melhor estratégia? Então essa que é ou talvez seja por um tempo, né? Às vezes para dar um pontapé inicial para um obeso, você pega e faz uma cetogênica nele um mês, ele está motivado, ele perde peso, ele controla a resistência insulínica, depois eu mudo para uma low carb, e aí assim que ele emagrecer mais um pouquinho, aí eu começo a ir aumentando aos poucos o aporte de proteína e de carboidrato para ele construir massa muscular. Então você tem que ir mudando as estratégias de acordo com o perfil de cada paciente. E aí, é um estudo que mostrou que a forma de alimentar, é um estudo antigo, 2013, mas vocês vão ver que no guideline agora de 2025
teve uma informação parecida, né? É um estudo falando do aporte de proteína, que se eu como a proteína em bolos, né, todas são 80 miligramas, mas se eu como em bolos eu vou ter 40 miligramas e 40 miligramas, eu tenho um aporte de proteína maior e um intervalo de proteína muito significativo. Nesse intervalo, pode ser que eu use proteínas musculares para sintetizar outras coisas, cartilagem, imunoglobulina, o que for necessário. Então, o organismo é um equilíbrio dinâmico, ele está sempre se consumindo e se construindo para poder se manter em homostático, né? Tudo certinho. E quando eu como de uma forma intermediária, eu consigo dar um aporte de proteína adequado sem ficar muito tempo sem ingerir. Isso estimula via mTOR. Cada vez que eu coloco proteína para dentro, estou estimulando via mTOR. Cada vez que eu coloco um carboidrato para dentro, eu estou estimulando o pico de insulina. Então, uma caloria não é igual a outra. Quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, a gente não fala só de déficit calórico, não. O primeiro critério do emagrecimento é o déficit calórico, mas dependendo do que eu como, eu estou sinalizando vias metabólicas diferentes, né? E quando eu como muito picadinho durante o dia, eu às vezes não vou atingir o aporte de proteína que eu precisava atingir naquele momento e ainda assim continuo tendo gastos. Então, esse estudo mostrou, que é o mesmo do de lá, mostrou que da forma intermediária é a forma que eu mais construo proteína, que eu tenho mais síntese, taxa de síntese. E a gente fala para o anabolismo de 1,8 a 2,2 gramas de quilo por peso por dia, divididos então em várias refeições, mas em pessoas não hormonizadas. Quando a gente fala de pessoas hormonizadas, alguns a gente aumenta até 3,5 gramas por dia. Tá? Aí eu estou falando no mundo do fisiculturismo mesmo. Então, o pessoal, um aporte de proteína muito significativo, que são pessoas de mais de 100 quilos, né, com estrutura muscular muito grande. Aquele mesmo estudo que eu coloquei para vocês, então mudou o raciocínio do aporte de proteína. A gente hoje pode fazer um aporte de proteína um pouco mais alto e algumas pacientes que não conseguem comer, eu acho essa estratégia muito legal para mulher, né? Às vezes tomar 2 doses de whey com a creatina de manhã, 2 doses de whey com a creatina quando sai do trabalho, por volta de 18 horas. Porque aí você saiu do trabalho, ainda no trabalho, a creatina, o whey, ele aumenta a produção de GLP-1. Você não vai chegar em casa com tanta fome e dê um aporte de proteína adequado. Aí você chega em casa, se for comer, vai comer mais devagar, com menos voracidade. Porque às vezes a pessoa sai do trabalho, chega em casa, está faminta e aí destrói a geladeira. Então é uma forma de tentar equilibrar isso um pouco. Obviamente a gente tem também as alimentações, os micronutrientes que tem que estar todos aí no meio, né? E aí é do Guideline de 2025 de nutrição esportiva, aqui o Guideline brasileiro, e ele separa por modalidades esportivas, né? Modalidades de endurance, que são mais de 6 horas de atividade, força, que é o que a gente mais fala aqui na musculação, o aeróbico lático, provas de 400 metros, natação de média distância e esportes intermitentes, esportes coletivos, né? Futebol, handball, basquete, vôlei, que você dá pequenos tiros assim rápidos, sem uma intensidade muito grande. Os macronutrientes, quando a gente fala de recomendação geral, aí vocês vão ver que a proteína 1,2 a 2,5, parecido mais ou menos com aquela outra informação, a cada 3, 4 horas, tá joia? Então a proteína precisa estar a cada 3, 4 horas por conta desse estímulo à síntese proteica e da via mTOR, né? Os lipídios, eles colocaram 20 a 35% e o carboidrato depende do tipo de exercício, né, para eu fazer um aporte maior ou menor. Os micronutrientes, os que foram recomendados, que precisa de correção dessas deficiências, ferro, cálcio por causa da contração muscular, vitamina D, B12 e zinco. A vitamina D nós vamos colocar um slide específico ali que é interessante. E a B12 aumenta a energia, aumenta a disposição, faz metilação, correções hormonais, melhora a imunidade. E o zinco e o selênio são cofatores de várias dessas funções. Então a gente precisa ter adequado. E a população de risco com atletas veganos, que às vezes não vão ter os micronutrientes adequados e nem o aporte de ferro M, né? Então isso pode ser um problema, mas se tiver acompanhado com um nutricionista, e talvez não. E mulheres praticantes de endurance pelo desgaste e a síndrome HEDS, né? Que a mulher, quando tem um gasto energético muito exacerbado, ela tem uma chance maior do que o homem de fazer rabdomiólise, de fazer quebra muscular excessiva e lesão renal. Então, aqui só para falar
da força e potência, que nós estamos falando de anabolismo, então que está aqui, ó, 1,6 a 2,2 de proteína de alta qualidade e creatina, tá? Que é o que a gente estava falando. Os suplementos que têm mais evidência, cafeína, melhor estado de alerta e desempenho, creatina, aumento de força, potência e massa, e aí tem o Clonapure também, que é uma creatina que não depende de saturação, né, porque a creatina tradicional é um alimento, é um suplemento de uso crônico e que precisa então ser usado todos os dias, e que você precisa fazer saturação dele primeiro, usar em doses mais altas, depois diminuir para uma dose mais basal para manter a creatina funcionando. Então, treinando ou não treinando, tem que usar. A beta-alanina também melhora a acidose lática, acidose metabólica, e também é de uso crônico, não adianta tomar uma vez ou outra não. O bicarbonato aumenta a tolerância à fadiga e o nitrato é vasodilatador. E aí o que eu falei da vitamina D e da reposição de testosterona em homens, tá? O estudo clínico demonstra benefícios cardiometabólicos da terapia de reposição de testosterona são dependentes da vitamina D. Somente pacientes com níveis acima de 30 tiveram melhora do HOMA-IR, do HDL, do PCR e da adiponectina. Pacientes deficientes não responderam metabolicamente à terapia de reposição de testosterona. É estudo de 2025. Aí é só um quadrinho que fala todas essas informações e os artigos de onde eu tirei aí dos aportes mínimos que a gente deveria fazer e a função no metabolismo que a gente conseguiria utilizar. Aí eu falei de novo lá na outra aula desses 4 suplementos que são interessantes para a gente estimular sem ser o uso de hormônios, né? Então, o HMB, que é derivado da leucina, o Pepstrong, aí a discussão que a Marcela até colocou, né? Pepstrong aí, você teria que fazer 0,33 gramas por quilo de peso por dia para ter uma efetividade anabólica significativa, tá? Isso, se você fizer essa conta para uma pessoa de 60 quilos, tem que fazer 26 gramas. Quer dizer, uma dose gigante, né? Aí eles colocaram essa dose em 24 gramas por dia, 2,4 gramas por dia, que eu acho que é uma dose que atua mais no anticatabolismo do que no anabolismo. Então, para o idoso, ele tem uma vantagem bem legal dessa questão anticatabólica. Para quem realmente precisa construir massa muscular de forma eficiente, aí eu acho que é pobre. Eu não lembro o dado exatamente, mas tem um estudo que compara o Whey e Pepstrong head a head, assim, né? Dose por dose. E como o Pepstrong é muito caro, guardadas as devidas proporções com o Whey, talvez usar o Whey fosse mais significativo para a construção de massa muscular do que o Pepstrong, pensando em custo-benefício, né? Preço e dose. A leucina, que é o aminoácido mais associado a via mTOR, de crescimento muscular, e a arginina, que a gente falou, pulsos de LH. Então, quando eu faço lá a arginina pré-treino e o cara vai treinar, ele faz picos hormonais que ele não faria se não treinasse. Então, a arginina estimula o aumento do pico de LH, que estimula a produção de testosterona e estradiol, né? E eles modulam síntese proteica. O estradiol também é importante na mulher para construção muscular, tá? E modula o cortisol, que diminui o catabolismo. Então, tudo que a gente quer lá naquele balanço nitrogenado, né? Diminuir catabolismo e aumentar anabolismo. E secretar agogo de GH e, além disso, vasodilatador. Só tem que tomar cuidado, atenção com a herpes em atividade, porque a arginina estimula crise, né? E a lisina diminui chance de crise. Então, quem tem herpes, às vezes, é interessante manter aquele resiste, né? Que é a L-arginina, 500 miligramas de 12 em 12 horas, se for usar junto com a arginina e tal, porque pode fazer essa proteção, quem já tem herpes em atividade. Adaptações musculares no treino. Então vamos compreender as adaptações crônicas que levam ao aumento da síntese proteica e musculares em repouso. O estudo tem demonstrado que a realização de um treino resistido de maneira crônica gera aumento do número de ribossomos, processo chamado de biogênese ribossomal. A gente falou muito de biogênese mitocondrial, mas aumenta o número de ribossomos quando eu treino. E isso aumenta a transcrição, e aí eu aumento a síntese proteica, a produção de fita de RNA que passa dentro dos ribossomos, que vão aumentar a síntese proteica. Associado a isso ocorre também um aumento dos mionúcleos, núcleos de células musculares e receptores androgênios. Dentro do mionúcleo que eu vou fazer essa produção de DNA para RNA para transcrição e sair para fora da célula para aumentar a síntese proteica no citoplasma.
os receptores androgênicos também aumentam, receptores de testosterona. E é por isso que não adianta eu dar anabólicos muito intensos, muito potentes para alguém que não treina, para alguém que não faz a parte dele, para alguém que não tem uma massa muscular significativa. Quando eu pego um fisiculturista grande tomando 3 drogas e sem colaterais, é porque o cara começou tomando uma lá atrás e foi progredindo. Então ele passa a ser capaz de receber mais hormônios à medida que o tempo passa. Então pegar um menino que está começando ou que não vai competir e colocar mais de uma droga para ele não tem sentido nenhum, porque ele não vai conseguir utilizar aquilo ali. E aí vai dar mais colaterais do que efeito benéfico, né? Então, um ponto importante, essas adaptações são limitadas, ou seja, o indivíduo ganha essas adaptações com a prática regular do treino resistido. Porém, chega um determinado momento em que essas adaptações não acontecem, que é a capacidade genética de construção. E aí, para ultrapassar essa capacidade genética, só usando estimuladores da síntese proteica, como os hormônios, né? E agora os peptídeos, né? Então isso aí, o processo de diferenciação celular dos mionúcleos após o dano. Eu tenho aqui os mionúcleos que vão aumentando, vão fazendo então proliferação e se diferenciando aí. E aí eu citei aqui, ó, peptídeos que estão associados a isso, que é o BPC 157 e o TB500, que estão associados à regeneração tecidual. Então a gente se recupera melhor do treino para poder treinar melhor no dia seguinte. E o CJC 1295 e pamorelina, que são estimulantes do GH. Então, o dano muscular induzido pelo treino resistido ativa células satélites que migram para o local onde ocorreu as microlesões para acelerar o processo de regeneração e se diferenciar em mionúcleos. E aí o que é interessante? Então, a célula muscular ela tem núcleos centrais e núcleos periféricos. Esses núcleos periféricos, às vezes, não têm citoplasma, mas eles estimulam a síntese proteica. À medida que eu vou treinando, e com o tempo de treino, e por isso que a gente fala de maturidade muscular, esses mionúcleos periféricos vão se tornando novas células. Então eu estou deixando de fazer só hipertrofia para fazer hiperplasia, aumentar o número de miócitos dentro do endomísio, do perimísio e tal. E quando eu aumento esse número de miócitos, eu aumento a densidade muscular. E esse número de células ele é definitivo, eu não perco nunca mais. Então, se eu treinei de forma eficiente por muito tempo, eu vou construir uma memória muscular. Paro de treinar, volto a treinar, eu recupero rapidamente. Então, aquela pessoa que treinou uma vida inteira, ela vai ter uma densidade muscular melhor do que aquela pessoa que não treinou. E isso justifica também a gente que não construiu o banco de músculo enquanto era jovem, ser mais candidato à sarcopenia. A síntese proteica muscular aumenta após o treino, ficando elevada por 24 a 48 horas. A gente já sabe que até 72, dependendo da intensidade do treino, após esse período de síntese proteica muscular, retorna ao valor de repouso. Então, aquilo que eu falei da periodização de treino, se eu castigo muito o meu músculo e deixo ele gastando energia, e no outro dia outro, e no outro dia outro, eu estou sempre com o grupo muscular gastando energia e se recuperando, mantendo meu metabolismo acelerado e acelerando meu processo de emagrecimento. Então, na hora que eu estou com um cara fazendo uma canetinha, com um hormônio ajudando a anabolizar e a pessoa treinando de forma eficiente, eu vou conseguir um treino e um gasto metabólico muito aumentado e eu vou conseguir manter essa massa muscular e o emagrecimento e a saúde dessa pessoa vai ficar melhor num curto espaço de tempo. Agora a gente vai falar do que a gente chama de volume load, né? E o que é isso? É por isso que um pedreiro não é um incrível Hulk, né? Já que ele levanta peso todo dia, né? Por que não é? Tudo depende do volume de treino. Quanto maior o volume, maior a hipertrofia até o limite individual de cada um. Então, o número de séries por semana, e o ideal é que eu faça de 15 a 20 séries por semana para cada grupo muscular. Então, vou treinar 20 séries de peito, são 5 exercícios com 4 séries de 10 a 12, por exemplo. E o número de repetições por série, o músculo não sabe contar. Então, a gente tem que ir até a falha, sempre até a falha. Quando eu tenho uma carga baixa, eu consigo fazer repetições altas. Quando eu tenho uma carga alta, eu vou conseguir fazer um número de repetições baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma carga em que eu fale com 10 a 12 e vou tentar progredir ao máximo essas repetições até chegar no número de repetições alta. Isso aumenta a minha resistência de treino. Isso, para quem treina sozinho, é bem legal, porque a pessoa tem uma segurança de execução. E a hora que eu cheguei lá em 20 repetições, eu aumento a carga.
Consequentemente, eu vou diminuir o número de repetições e eu vou progredindo novamente. E aí eu vou estar sempre evoluindo, ou na repetição ou na carga. Com isso, aumentando as demandas e as adaptações musculares que precisam acontecer para a hipertrofia. A frequência, quanto mais vezes eu treino um grupamento muscular, mais ele vai evoluir. Só que a gente treinando dessa forma, em geral, uma vez por semana. Atletas de fisiculturismo, às vezes, treinam em 2 períodos, né? A cadência. Quando eu quero força, eu vou dedicar mais na carga, no número de repetições menor. Quando eu quero desenho muscular, a cadência é muito importante, porque eu fazendo um movimento mais lento, num tempo mais curto, e completando esse movimento também num tempo mais curto, eu vou esgarçar mais essa fibra muscular e ela vai inchar um pouco mais. Então, eu melhoro o contorno, tá? Mas isso tudo é detalhe, né? Se a gente for pensar, desde que eu esteja fazendo exercício com peso, é exercício resistido. Amplitude de movimento é importante, movimentos curtos, eles acabam não tendo o mesmo desempenho de movimentos longos, mas eles podem ser usados como estratégia. Às vezes eu fiz lá 10 repetições de movimentos longos e depois eu faço mais 10 com movimentos curtos para aumentar meu volume de treino. Então, ele pode entrar como estratégia depois. A biomecânica da execução, que eu acho que é onde a maioria das pessoas erra, quem vai treinar sozinho na academia faz as coisas de qualquer jeito e às vezes não tem orientação, porque às vezes o personal do salão não se liga muito em dar aquela assistência, até para que a pessoa precise de um personal. Então, a pessoa que está treinando errado, ela vai acabar se machucando, né? O intervalo entre as séries, que a gente vai falar um pouquinho à frente, que mudou um pouco. Antes a gente falava que o ideal era fazer um treino com curto intervalo, 45 segundos, seria um treino metabólico, para a gente ter um gasto aeróbico junto ali, mas hoje a gente sabe que fazendo um intervalo em torno de 1 minuto e meio, 90 segundos, a gente consegue executar a próxima série de uma forma tão boa quanto a primeira. Então, se o objetivo é ganhar massa muscular, eu tenho que dar um intervalo que seja significativo. Então, o treino de resistência ele depende da dose. Quanto mais eu treino, maior o volume, maior eu ganho. Esse princípio de Henneman é antigo e tal, mas o que ele significa? Significa que quanto mais carga eu ponho, maior número de fibras musculares eu recruto. Então, se eu for levantar esse passador aqui, eu vou levantar ele 100 vezes utilizando poucas fibras musculares. Se eu tiver que levantar a cadeira, eu vou usar mais fibras musculares. Então eu falo que funciona como se fosse uma cama elástica, em que eu tenho uma pessoa de um lado e a pessoa do outro, e na hora que eu estou segurando essa cama elástica, só nós dois, sem ninguém em cima, eu estou gastando pouco músculo. Quando eu coloco alguém em cima, eu vou ter que recrutar mais pessoas ou mais fibras musculares. Aí eu ponho uma do lado de cá, uma do lado de cá. Põe 2 pessoas, eu tenho que recrutar mais fibras ainda. E assim por diante. Só que as fibras que eu recruto, elas são mais fortes, mas menos resistentes. E elas cansam, elas fadigam primeiro. Então elas entram no exercício depois e saem antes, né? As fibras do tipo 1 são fibras de resistência, as fibras do tipo 2, fibras de força. Então, na hora que eu começo a fazer o exercício, elas vão aguentar menos repetições e, consequentemente, eu vou parar, vou chegar à falha mais rápido. E essa aqui vai ser a última a entrar em falha. Então, o que acontece? Adianta eu pôr muita carga sem fazer muita repetição? Se for para volume muscular, nem tanto. Se for para força, a gente pode até discutir, porque aí eu estou pulando direto para as fibras de força ali na frente, mas que vão fadigar um pouco mais. E aí mostrando que não há diferenças significativas na hipertrofia ao comparar efeitos de cargas baixas versus cargas altas, desde que eu faça até a falha em fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2. Então, do tipo 2, do tipo 1 essas rápidas, do tipo 2 as de força, de carga. Então, duas meta-análises aqui, 2 revisões falando sobre treino até a falha. O volume load, então, o que eu falei, ele depende do intervalo hoje maior, né? O estudo aqui, que é uma revisão sistemática também, falou que eu vou conseguir um resultado melhor se eu tiver um intervalo entre as séries um pouco melhor, fazendo com que eu consiga executar a tarefa de uma maneira, de uma qualidade melhor. Via a MPK e mTOR, via da construção muscular, via do aeróbico, essas 2 vias são antagônicas. E aquilo que eu falei lá, né? O déficit energético, quando eu fico muito tempo sem comer, ele estimula a degradação de proteínas pela redução dos níveis de insulina, que é um hormônio, de certa forma, anticatabólico, né? E pelo aumento do cortisol. O estresse da restrição alimentar
ele vai estimular a degradação proteica, porque ele também estimula a gliconeogênese. Ele quebra músculo e ele pega a glicose na corrente sanguínea. E estando em déficit energético, treinar força vai não apenas maximizar a redução de gordura, como também minimizar a perda de massa magra, desfecho comum no processo de emagrecimento. Então, toda vez que eu estou treinando, que eu estou fazendo dieta, com déficit energético, eu vou perder massa magra e gordura. Eu perco gordura e perco músculo só com a dieta. Eu perco no aeróbico, eu perco mais gordura, mas perco mais músculo, porque a adaptação do exercício aeróbico é queimar massa muscular para eu ir mais rápido e mais longe. E quando eu faço musculação, o músculo gostaria de crescer. Então eu acabo direcionando para a queima de gordura. Então musculação é o exercício que mais emagrece. E a gente viu isso com a Lili também lá no lipedema. Os exercícios concorrentes. Numa tabela de força, quando eu estou fazendo os dois exercícios ao mesmo tempo, à medida que eu vou aumentando a intensidade do aeróbico, eu vou começar a ter um consumo do que eu conquistei na força. Então esse exercício pode passar a ser concorrente. Então o ideal é que eu tenha um intervalo de 4 a 6 horas entre um treino e outro, se eu for fazer um aeróbico mais endurance, acima de 40 minutos. Que é quando eu começo efetivamente o exercício aeróbico e a beta-oxidação. Os exercícios curtos, eles às vezes não são tão aeróbicos assim. Se eu pensar, por exemplo, nos 100 metros rasos, é uma explosão. A pessoa você consegue prender o ar e correr sem respirar, né? E a tabela aí de queima de gordura, né, a faixa cardíaca de queima de gordura é uma faixa baixa. Pensando em um paciente de 40 anos, em torno de 135 batimentos por minuto. Se eu dou uma intensidade de cardio muito intensa, eu vou queimar massa muscular. Não é a minha zona de emagrecimento mais significativo. E esse trabalho fala exatamente isso, que a taxa de oxidação de gordura é maior quando a intensidade do exercício é baixa a moderada, sendo que a intensidade de 65% VO2 máximo ou 60% a 70% da frequência máxima ocorre a maior taxa de oxidação de gordura, que é o Fat Max. Quando eu chego numa intensidade muito grande, eu estou queimando massa muscular. Então, se eu fosse pensar no melhor dos mundos, para quem quer ganhar massa muscular e emagrecer, seria fazer musculação no primeiro horário da manhã, que é o exercício de prioridade, e um aeróbico em frequência cardíaca de queima de gordura no final do dia. Aí seria o perfeito. Agora, não deu tempo, o HIIT entra como uma opção, porque ele não quebra massa muscular também, porque é um exercício intervalado, mas de curta duração, 15 minutos, né? Então a gente consegue resolver. Testosterona em homens e mulheres, as mulheres produzem 0,25 a 1 miligrama por dia, 2 a 7 por semana, os homens 7 a 10 por dia, então em torno de 50 a 70 por semana. Enquanto valores de referência das concentrações séricas de testosterona nos homens vão ser de 300 a 1.000 para homens e de 15 a 75 para mulheres. Eficiência de medida questionável, que eu falei de imunofluorescência, e aí a gente tem que falar da espectrometria de massa. O padrão do corpo feminino em forma de pera, né, é decorrente de receptores de estrogênio na região de glúteo e coxas, que é aquilo que a gente falou do lipedema. Assim como a maior presença de receptores alfa-adrenérgicos, que são lipofílicos, né, ou antilipolíticos, em relação a receptores beta-adrenérgicos, que são lipolíticos, o que favorece o acúmulo de gordura nessa região. Isso significa mais dificuldade de mobilização de gorduras para as mulheres nos membros inferiores, porque o estrogênio faz suprarregulação de receptores alfa-adrenérgicos, enquanto a testosterona suprarregulação de beta. E o estrogênio regula negativamente a expressão de receptores androgênicos na gordura subcutânea, né? Testosterona. Mulheres são muito sensíveis à testosterona, sendo provavelmente o esteroide anabolizante mais virilizante entre elas, porque é o que mais converte para DHT. As dosagens de testosterona menos virilizantes e efetivas para mulheres tendem a ser menores que 30 a 50 miligramas dia, né? Então, na verdade, a gente usa muito menos do que isso quando a gente vai fazer terapia de reposição de testosterona. Efeitos colaterais comuns de testosterona são silenciosos, referem-se aos efeitos sobre seus lipídios plasmáticos e aumento da eritropoese. Redução de HDL, baixa interferência LDL e triglicerídeos. Pressão arterial também pode se elevar com o uso de testosterona, porque se aumenta o enrijecimento dos vasos sanguíneos. A aplicação de 5 a 10 gramas de androgel fornece 50 a 100 miligramas de testosterona, mas a biodisponibilidade é de apenas 10%, o que nos dá apenas 5 a 10% de testosterona absorvido diariamente, com concentrações máximas de 2 a 5 horas. Os géis de testosterona promovem maior elevação nas concentrações de DHT do que as preparações injetáveis.
E isso acontece por causa de uma hiperexpressão da 5-alfa-redutase na pele. Aquilo que eu falei de citocromo P450, por isso que dá pelo, que o pelo escurece e tal. Você tem uma hiperexpressão na pele. Então, passar testosterona em gel tem que revezar o local, porque senão o paciente vai crescer pelo e vai ter desconforto. Mesmo com implante, quando a gente coloca implante de testosterona, se você reparar, pacientes que usam muito, às vezes crescem um pouquinho de pelo ali onde o implante está colocado, né? Perfil dos esteroides. Então, cada um dos esteroides pode ser derivado de uma estrutura molecular de base, sendo que cada uma delas é a própria testosterona. As outras duas são a 19-NOR, né, por exemplo, a nandrolona, e da e derivados do DHT. Entre os esteroides derivados diretamente da estrutura muscular da testosterona, vamos ter a boldenona, a metiltestosterona, dianabol, lotestin, turinabol. Coisa que o turinabol ainda daria para a mulher, a boldenona também daria, mas o resto eu tento evitar. Esteroides da família 19-NOR incluem a DECA, a trembolona, o levonorgestrel, a gestrinona, o dienogest, tudo é droga 19-NOR, né? Os esteroides derivados da DHT mais conhecidos são estanozolol, oxa, primabolam, masteron, hemogenin e proviron, tá? Hemogenin é até interessante, doses muito baixas conseguem um anabolismo muito significativo, então às vezes dão poucos efeitos colaterais quando você usa essas doses muito baixas. Outras modificações da molécula são responsáveis por efeitos distintos entre os esteroides, na mesma família, como processo de alquilação, falei 17 alquilados, que é fundamental para que esse esteroide sobreviva à degradação hepática. Se eles não fossem assim, a gente ia ingerir rapidamente, ia metabolizar e não teria efeito anabólico nenhum. E aí os Anders, né, é o que eu falei do Diário Oficial da União, 2022, as drogas todas liberadas, ó, gestrinona está ali, boldenona está aqui, Stan, gestrinona, aí mesterolona, metenolona. Mesterolona você consegue às vezes fazer, que é o Proviron, né? Nandrolona, que ele é interessante para homens, por exemplo, com deficiência de libido, com a libido ruim, que a gente chama de anabólico suicida, né? Na verdade, ele não é um anabólico. Ele vai entrar na corrente sanguínea e vai se associar a SHBG. E aí ela prende a SHBG, ocupa o espaço da SHBG e acaba liberando testosterona livre, né? Então, não vai ter um efeito anabólico significativo, mas melhora a libido e a energia. Oxandrolona e tal, e aqui até trembolona, testosterona, estão todos na mesma lista aí. E depois de 2024 isso parou. A ideia é que a gente consiga estudar medicina de precisão e consiga entender qual droga tem uma efetividade maior para cada paciente, qual estimula mais a síntese proteica, sabendo os caminhos específicos da hipertrofia. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante nessas ômicas que a gente fala, para poder aumentar a síntese proteica. E aí, alguns casos, né, pacientes essa que usou só gestrinona, né, em gel vaginal, tá bom? Mas treina de forma muito eficiente, construiu uma massa magra boa, você viu que tinha um percentual de gordura um pouquinho mais alto, mas aqui para mim não era lipedema, era só um pouquinho mais de gordura mesmo, né? O braço também mais gordinho, mas treina de uma forma muito eficiente com resultado bem legal. E aqui uma paciente que praticamente não tinha massa muscular significativa, né? Acumulava um pouquinho no pneuzinho aqui e que conseguiu construir um físico satisfatório. E uma outra pessoa com perfil bem estrogênico, cintura fina, quadril mais largo, acumulava um pouco nessa região, virou atleta também. Você vê a potência desses medicamentos para síntese proteica. Vamos lá passar rapidinho só as drogas aí, né? Então, a boldenona, que é um esteroide androgênico derivado da testo, ele era de uso veterinário, liberado em humanos em 2022. É um éster 1-decilato, meia-vida longa, de 14 dias. Não é um 17-alfa-alquilado, tem um poder anabólico mediano, aromatiza, mas a conversão em estradiol é aproximadamente metade da testosterona. Também sofre a ação da 5-alfa-redutase e converte em dihidroboldenona. A dihidroboldenona é um anabólico parecido com a metenolona, então já tem uma característica menos androgênica, né? É um androgênico mais potente que o DHT, mas mostrou baixa atividade em humanos. Efeitos androgênicos não desprezíveis, mas quando comparado com esteroides, apresenta efeitos colaterais androgênicos menos agressivos.
A boldenona, então, é uma droga hepatotóxica, não é hepatotóxica, parece ter uma influência negativa sobre o perfil lipídico, aumento do apetite, ansiedade, porque altera a serotonina. Pode ser menos androgênica que a maioria dos outros esteroides. É um esteroide de uso comum entre mulheres, considerado a boldenona um dos esteroides mais seguros para mulheres quando se trata de virilização. As doses mais seguras em relação à virilização são de 50 a 150 miligramas. Na prática, eu não passo de 20, 30, porque dá uma segurança de trabalho muito grande e só pacientes que mesmo são fisiculturistas que vão discutir drogas mais pesadas assim. O Dianabol, que eu evito usar, né, 17-alfa-alquilado, hepatotóxico, reduz perfil lipídico, altera perfil lipídico, é muito anabólico, mas também muito androgênico, né? Então era uma droga que aumenta muito a agressividade, a virilização. Então hoje é uma droga que a gente usa pouco por via oral, né? Nandrolona, que é a DECA, que é o que a gente falou que tem vários estudos em idosos, né? Meia vida de 2, 3 dias no fenilpropionato e no decanoato de 1 semana, 12 dias. Que é o MPP que eles falavam, né? O ótimo efeito anabólico, conversão estrogênio muito baixa ou nula. Também se tornou um esteroide popular de uso terapêutico no tratamento de osteoporose pós-menopausa, anemias, câncer de mama e outras condições debilitantes que envolviam a perda muscular. Então, usava-se isso na década de 50 para isso, não tinham os CERMs, né? O esteroide 19-NOR, que significa um carbono retirado da posição 19 da testosterona. Essa modificação reduz seus efeitos androgênicos e a sua aromatização. Sofre a ação da 5-alfa e se converte em dihidronandrolona, que é um androgênio bem menos potente que a DHT e menos androgênico que a própria nandrolona. Então, uma droga que tem relativamente segurança para a gente usar em mulheres, principalmente idosas, né, com uma massa magra ruim e com efetividade boa. Não é 17-alfa, portanto, pouco hepatotóxica, mas afeta negativamente o perfil lipídico. O esteroide anabólico em mulheres também parece não ser muito androgênico, menos que a testosterona comparado miligrama por miligrama. 50 miligramas por semana, como eu te falei, dose um pouco mais alta, normalmente 20 a 30 miligramas. Oximetenolona é o hemogenin, poderoso 17-alfa-alquilado também, derivado da dihidrotestosterona, é um dos mais anabólicos. Aí é que eu falei, com doses muito baixas, 5, 10 miligramas, às vezes você tem um anabolismo bom com pouco colateral. Mas se você for usar doses mais altas, ela pode ter um androgenismo, né? Mas é menos virilizante e hepatotóxico para mulheres devido à baixa dose. O estanozolol ele tem um perfil derivado de DHT, também é um 17-alfa, promove ganhos de massa muscular sem aumentar a retenção hídrica. Então é um ganho seco, né? Além de ser um dos mais potentes para promover perda de gordura. Pode ser um esteroide derivado de DHT, estanozolol não aromatiza nem sofre a ação da 5-alfa, tanto usado na versão oral, como meia-vida de 9 horas, como na versão injetável. Eu praticamente não vejo oral, é muito difícil achar, né? Pelo menos desses caras que vendem aí. Hepatotóxico piora o perfil lipídico, provocando grandes reduções no HDL e no LDL. E prudente não ultrapassar 5 mg por dia em mulheres pelo efeito virilizante. E ele ainda resseca as articulações. Então a pessoa está usando estanozolol, começa a dar um crack nas articulações lá, né, uma sensação de falta de lubrificação. Turinabol, também é uma droga que foi desenvolvida em 62, uso médicos com bom potencial anabólico de natureza androgênica, baixa natureza androgênica. Também era usado em mulheres, né? Baixa retenção hídrica, efeitos estéticos anabólicos semelhantes a esteroides, de DHT. É um 17-alfa, menos hepatotóxico que a maioria dos outros. Então vou pular aqui. Oxandrolona a gente já falou bastante. Metenolona, que é o primabolan. Enantato, que é injetável. Acetato, que é oral. Ele não é um 17-alfa, é derivado da dihidroboldenona, igual a gente falou. E para perda de massa muscular, diversas doenças do envelhecimento, como sarcopenia, osteoporose, câncer de mama, pouco androgênico, moderadamente anabólico, com efeito de queima de gordura. Ganhos de peso dessa droga são de altíssima qualidade, massa muscular sem aumento de retenção hídrica. Então é o que eu falei, às vezes a gente consegue
bons resultados com essas pacientes que têm uma doença estrogênica, porque ele vai ter uma ação antiestrogênica, né? Antigamente era usado para câncer de mama, né? Então, 50 a 100 miligramas mulheres, eu falei 20 a 30, não acho que precisa ser dose alta. Na versão oral também era 20 a 30, mas eu não uso a versão oral. Não aromatiza nem 5-alfa-reduz, porque é uma DHT, efeitos androgênicos suaves comparado com os outros. E a drostanolona, que é o Masteron, aprovada pelo FDA para tratamento de câncer inoperável em mulheres após a menopausa e depois retirada do mercado quando apareceu o tamoxifeno. Derivado da DHT, meia-vida curta, 24 horas. Propriedades androgênicas anabólicas moderadas, parece pouco anabólico em homens, mas é anabólico em mulheres. Homens a gente acaba usando mais para libido, né? Porque ele melhora muito o desejo. Não aromatiza nem 5-alfa-reduz, esteroide androgênico com atividade antiestrogênica, então por isso que eu falei que talvez num lipedema, uma paciente muito selecionada, pode ser útil. Já que o hormônio compete com receptores de estrogênio e por esse motivo foi usado com sucesso no tratamento de câncer de mama anteriormente. Então, parece ser bem anabólico para mulheres em dosagens relativamente baixas, 40 a 50, eu falei 20 a 30, droga bem suave de efeitos colaterais devido à sua natureza pouco androgênica. Talvez seja a menos androgênica de todas, né? Pelas suas 2 aplicações, precisa de pelo menos 2 aplicações por semana por causa da meia-vida curta. Não é 17-alfa, portanto não é hepatotóxico, efeitos leves sobre o perfil lipídico. A gestrinona, a gente já falou muito dela também, mas é uma droga que precisa ter esse cuidado, é 19-nor, altera muito o perfil lipídico, altera muito SHBG, tem uma ação muito androgênica, então é para doenças estrogênio relacionadas e a gente evita para outras coisas. Não é uma droga legal para ganho de massa muscular, tá? Aí o perfil dela, aquela mesma tabela comparando anabolismo e androgenismo. E aí, para mim, a minha ordem pessoal de androgenização. Testo de anabol, nandrolona, estanozolol, turinabol, oxa, boldenona, primabolam, masteron e o proviron, que não androgeniza nada. Tá? Tem sempre analisar perfil anabólico e perfil androgênico. Fim.